Boa tarde, meus irmãos. Eu gostaria de estar meditando com vocês nessa tarde, brevemente, num texto da Palavra de Deus. Encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versos 24, que diz assim: sendo justificado pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Queridos, eu quero falar nessa tarde sobre justificação. O que seria exatamente isso? Precisaríamos dar uma lida no versículo 23 desse mesmo capítulo, que nos diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Quando essa questão chega até nós, essa questão de sermos pecadores desde o início, de sermos todos pecadores. Isso aconteceu lá no livro de Gênesis, quando Adão desobedece à ordem de Deus e come do fruto proibido. Está isso em Gênesis, no capítulo 3, versículo 6. E lá o homem peca. E aí nós vamos encontrar essa questão do homem ser pecador. E também em Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz que assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então nós estamos com um problema, a humanidade está com um problema sério. Qual é? Ela é toda a humanidade é pecadora. Mas, para a glória do nome do Senhor, a história ela não encerra com o homem sendo pecador para sempre. Ela não encerra assim. O verso 24 desse capítulo 3 de Romanos nos diz que somos justificados gratuitamente pela graça e pela redenção que há no Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer, irmãos, que nós, quando pecamos através de Adão, e este é o chamado pecado original, e que nós herdamos para nós a morte, nós precisávamos de uma solução para esse problema, e Deus enviou Jesus aqui na terra para ser a solução desse nosso problema. E Jesus veio como nosso advogado. Ele veio para ser o nosso advogado. E como nosso advogado, ele nos justifica. Ele pegou a nossa dívida, aquela dívida que a gente tinha com o nosso Deus, e ele foi lá, advogou a nossa causa, e em advogando essa causa, ele ganhou esta causa. E aí, ele pôde, assim, nos tornar justos. Ou seja, nós não somos justos porque nós buscamos esta justificação. Nós fomos tornados justos em Cristo Jesus. Nós fomos tornados justos em Cristo Jesus. O pecado, que é esse crime que nós cometemos contra Deus, Jesus veio, se colocou como advogado de defesa e nos defendeu. E na cruz ele pôde dizer para Deus: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz. Eles não sabem o que faz. E se no versículo 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, isso quer dizer que nós somos tirados da glória de Deus, da graça de Deus. Quando alguém perde um emprego, quando alguém é
afastado do seu cargo, a gente diz que ele foi destituído do seu cargo. Assim fomos nós, destituídos da graça do nosso Deus. Mas aí Jesus veio, como eu disse, para apagar os nossos pecados. Mas não apenas apagar assim, não, ele veio advogar a nossa causa. Porque quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, ficamos totalmente separados de Deus. Vejam o que diz a palavra de Deus, Isaías capítulo 59, versos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isso nos leva a entender que o pecador ele estava antes de Jesus com um problema insolúvel. Ele estava com um problema insolúvel. Mas Jesus veio, nos defendeu e Satanás estava lá como a promotoria pública, como acusador, mas Jesus veio como advogado de defesa. E olha o que diz a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o nosso advogado. Literalmente, isso quer dizer que o próprio Deus se tornou homem através de Jesus e advogou a nossa causa e ganhou essa causa. E ganhando essa causa, ele pôde dizer para a promotoria pública, representada por Satanás: eu os justifico, eu os inocento. Ah, mas eles não merecem. Sim, eles não merecem. Mas eu paguei na cruz o preço por eles. Isto quer dizer que todos aqueles que reconhecerem Jesus como Senhor de suas vidas terão o seu crime contra Deus apagado e se tornarão justos. Vejamos o que diz a palavra de Deus ainda em Hebreus capítulo 8, versículo 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Por isso, nós podemos nos aproximar novamente de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar e que você que está aí do outro lado, que está ouvindo essa palavra, que você possa entender que Jesus pagou pelos seus pecados. Tem alguém que não tem interesse em dizer isso para você, não tem o menor interesse que você saiba disso. Mas eu quero dizer para você nessa tarde que Jesus pagou pelos seus pecados e você hoje é uma pessoa que pode receber essa justificação em Cristo Jesus. Bastando para isso você receber e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus continue a falar ao seu coração. Amém?